7h40, eu estou recebendo aqui nos estúdios Gilberto Moraes, chefe da Defesa Civil de Jataí. Ele vem nos explicar sobre essas últimas enchentes que têm ocorrido no Brasil, como na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro acontece todos os anos. E mais recente agora no estado do Pernambuco. Mais de 100 pessoas perderam suas vidas, milhares ficaram desabrigadas. Por que isso acontece? Será que Jataí tem pessoas morando em áreas de risco? E ainda, nós vamos falar sobre uma informação a respeito dos ambulantes que ficam aí nas calçadas no centro da cidade. Então, informação importante que o Gilberto vai esclarecer, já que ele é diretor de fiscalização aqui do município. Gilberto, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da 7. Muito bom dia, Ailton Júnior, muito bom dia a toda a nossa comunidade. É uma satisfação mais uma vez estarmos aqui e podermos trazer alguma informação útil para a nossa comunidade. E você atuando em várias áreas, né, Gilberto? Você Isso. Realmente é 2, 3 em 1, né? A gente faz o que é o necessário para servir a comunidade naquilo que a gente for útil para resolver os problemas que nos vierem. Realmente é muito importante a gente ser útil aí à nossa comunidade, né? Ô Gilberto, pesquisando sobre esses assuntos das enchentes, eu descobri que nos primeiros 5 meses deste ano, 457 pessoas morreram por conta das fortes chuvas. Esse número já é maior que no mesmo período do ano passado. Por que esse aumento ano a ano? Por que tem acontecido essas constantes chuvas fortes, essas constantes enchentes, Gilberto? Lamentavelmente, Ailton Júnior, nós temos no Brasil afora diversas situações em que os recursos públicos acabam não chegando diretamente naquelas regiões que precisam dessas ações imediatas de recomposição ou de mitigação daquilo que é a área ou o zoneamento de risco determinado para aquela situação. Naturalmente, as cidades as ocupações, a civilização de uma forma geral, ela acaba surgindo ribeirinha, ou seja, junto a um corpo d'água que a cidade vai se expandindo, vai crescendo e vai se espraiando fora e longe daí. É o caso aqui da nossa cidade também, um exemplo disso aqui do nosso córrego do Açude, né, onde se iniciou ali a nossa cidade. E também ali onde que é a confluência do córrego Jataí. Nesse sentido, essas regiões, elas ocupadas, acaba se destruindo a área de preservação permanente. Naturalmente, a área de preservação permanente, ela é o local onde o corpo d'água, no aumento da precipitação pluviométrica, ele vai extravasar da caixa do leito do corpo d'água e essa água vai avançar por sobre essa área de preservação permanente. Não existindo essa área de preservação permanente, a água vai para onde? Vai para os obstáculos que ali são criados pelo ser humano. Então, o ser humano vai e coloca ponte, o ser humano vai e coloca uma barragem, o ser humano vai e coloca uma construção, a cidade vai crescendo e, infelizmente, em grande caso dessas situações, quem está ali ribeirinho ou continua ribeirinho é a comunidade de baixa renda, são aquelas pessoas que não têm uma condição de fazer uma edificação adequada que seja suficientemente forte para suportar a força dessa água e ao longo dos anos a água ela vai se transportar normalmente. Atrelado a esse fator, que é o desmatamento, que é a invasão da natureza, nós temos também, na medida em que a cidade vai crescendo, a área de impermeabilidade ela vai aumentando. Por quê? Nós aumentamos a área de asfaltamento, nós vamos destruindo a área de vegetação, a área de absorção natural da água e naturalmente, ou não deveria, porque nós temos um regramento urbano na grande maioria das cidades, eu imagino que na nossa é assim, nós temos que deixar uma área permeável dentro dos nossos lotes. E, em alguns casos, as pessoas vão e fazem ali, vai ladrear o terreno inteiro, né? Vou concretar todo lá, não deixando nenhuma área de permeabilidade. Então, toda essa água pluvial que é coletada nos lotes, nos telhados, ela é depositada ali no asfalto, nas galerias pluviais, e isso aumenta o quantitativo de água localizada ali. É como se você pegasse um funil e colocasse naquela região, aumentando a área de coleta. Então, nós temos aí uma chuva de 30, 35, 40 milímetros, e isso aumenta
o volume de água momentâneo ali em grande quantidade. Então, 1 milímetro de água, né, de precipitação pluviométrica, você colocar 1 litro d'água dentro de 1 metro quadrado. Então, imagina ali 30 litros no metro quadrado, a quantidade de água que não é gerada. Se não existe um percentual de absorção, se não existe aquela proteção natural, que seria a área de preservação permanente, nos corpos d'água, lamentavelmente, aquelas edificações que estão ali, ribeirinhas, elas sofrerão essa energia e, evidentemente, a água ela é mais forte e fará e causará essa destruição e, lamentavelmente, esse quantitativo de mortes aí de pessoas que perderam as vidas, além dos mais de 400 mil que foram desalojados e desabrigados. Ô Gilberto, mas tem algumas localidades, como Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, que todo ano acontece deslizamentos e enchentes. Você acredita que esse crescimento desordenado nas áreas contribui para essas enchentes também? Sim, com certeza, acaba se ocupando. Então, nessas áreas montanhosas, ali também é uma área de preservação permanente. Então, em todos esses casos, o que se vê é um desrespeito à natureza, no sentido de estarmos ocupando aquilo que era originalmente dela e da proteção dela. Então, se as montanhas, se as encostas, elas estivessem com a sua vegetação natural, não haveria esse quantitativo de escorregamento do solo. Como que acontece isso? Nós tivemos aí há uns 6, 7 anos, uma região montanhosa também, que praticamente toda a montanha ela descascou. O que é descascar ali? O solo que estava por sobre a rocha, ele escorregou e acabou indo sobre aquelas cidades que estavam ali no vale, existiam no vale. Então, nesse sentido, essas pessoas que acabam fazendo a construção nessas encostas, como são as comunidades do Rio de Janeiro, as comunidades de São Paulo, todas essas cidades. Por quê? Não existe um local adequado de edificação para fazer o remanejamento dessas pessoas. Vírgula. Há sim local, há sim condição de se investir em um remanejamento dessas pessoas para um local em que haja edificação adequada e longe desses locais. Deveríamos ter um programa nacional de recomposição de encostas, fazendo com que essas pessoas fossem alocadas para outros locais de habitação salubre, de habitação segura. Então, por que acontece? Você vê na TV, vê nas reportagens, o solo começa a escorregar, as casas começam a descer, porque o solo ele vai se encharcando e chega num ponto em que não há mais a liga, o solo não tem mais aquela sustentação natural. E outra, não existe vegetação alguma ali fazendo com que ele se sustente, que ele se fixe naquele local e ele vai escorregar naturalmente, porque ali embaixo existe uma rocha. E a rocha não dá liga com o solo. Existem tecnologias de armação de concreto, estaqueamentos que são colocados, malha de concretação. Então, tudo isso é colocado nas localidades para se evitar ali o escorregamento do solo e o avanço daquela lama, daquele caldo ali rochoso e de solo por sobre as moradias, que também desce e leva tudo. Ô Gilberto, 7h48, Jataí tem pessoas vivendo em área de risco, com risco de deslizamentos? Com a graça de Deus, nós convivemos em uma cidade que a nossa situação geográfica, diferentemente da situação geográfica dessas outras cidades, não temos essa situação. Felizmente não temos pessoas morando em encostas, não temos áreas de escorregamento de solo que poderia vir por sobre as moradias e causar esse transtorno, vindo também à morte dessas pessoas. Temos sim uma grande ocupação de pessoas que estão ali às margens do córrego do Açude, que estão às margens do córrego Jataí, mas cujas edificações elas estão tanto quanto distantes daquela situação. Algumas até um pouco mais próximas, como ali naquela ponte que liga a Campo Neutro com a São Pedro, nós temos edificações que estão muito próximas ali, e é uma situação histórica que as pessoas acabaram comprando ali os lotes naturalmente, e na medida em que aquilo que eu disse, a cidade vai crescendo, a impermeabilidade do solo vai aumentando, é óbvio que a quantidade de enxurrada que desce ali para o córrego do Açude, que é a nossa maior bacia de coleta de água aqui da cidade, aumenta sim o nível de fluxo da água. E, Hilton, o que causa uma coisa dessa aí? O ser humano.
Eu ia te perguntar isso. Exatamente, é o ser humano. Por quê? Quando a gente faz a canalização dos córregos, porque essa é naturalmente a medida de engenharia para que você possa ter ali uma marginal ao redor desse corpo d'água, para dar um fluxo adequado, para fazer a ligação entre os bairros de uma forma rápida, nós também causamos uma deterioração da forma natural que é a composição da natureza ali naquela localidade. O descarte regular de lixo contribui para isso? Exatamente. Quando a gente verifica o leito do córrego do Açude e do córrego Jataí, que hoje, como eu disse, é a nossa maior bacia de coleta de água da cidade, pluviometricamente dizendo, o que nós encontramos ali de material que está lá, restos de construção, restos de animais mortos, descartes de açougue, nós temos uma situação que diminui a calha do corpo d'água, fazendo com que aquela água obstruída, ela vai para onde? Vai para fora da caixa do leito do corpo d'água, do nosso córrego Jataí, do nosso córrego Açude. Além disso, aqueles gabiões, que é a canalização que foi feita há muitos anos, eles se deterioraram ao longo dos anos, aquela tela ela se arrebentou e aquelas rochas que fazem ali as paredes e o leito, elas se soltaram e estão ali acumulando lixo ao longo do tempo. Nós temos uma região ali próxima à confluência, no córrego do Açude, antes dele receber o córrego Jataí, dele se ligar com o córrego Jataí, que quando a gente olha o corpo do córrego do Açude, ele deve estar ali com cerca de 30%, 40%. Em determinados trechos ali, menos de 30% da sua calha, porque dentro dele o que tem é lixo, o solo que vai se retendo e a vegetação que se criou dentro daquele solo que se criou ali dentro, que não deveria estar lá. Então a gente precisa também ter uma questão de investimento, de fazer uma limpeza ali, mas além dessa limpeza que poderíamos fazer, necessitamos, e todas as vezes que eu venho, todas as vezes a gente comenta essa situação. Já há 12 anos estou na coordenadoria da Defesa Civil e nesse sentido nós sempre alertamos para a comunidade: não deixe lixo nas calçadas, não faça das cabeceiras das pontes o depósito de restos de material de construção, não faça do nosso córrego Jataí, do nosso córrego do Açude, do Jacuí, todos esses que estão na nossa cidade, locais de descarte de resíduo, de sujeira. Por quê? Porque eu posso não morar ali perto. Então eu estou fazendo o quê? Estou tirando o meu problema, mas estou jogando o problema lá para você, que é um ribeirinho, que você mora ali historicamente, desde que, né, de que a nossa cidade existe, aqueles lotes estão lá. Então, quando acontece um grande volume de água, igual nós tivemos no ano passado, no ano retrasado, essas águas vão sair do corpo d'água e se não houver aquele respeito ali do mínimo de 15 metros de área não edificável, que o nosso Código de Edificações Municipal não permite existir construção nesses 15 metros entre o barranco e a edificação, porque a água vai sair naturalmente. Por quê? Porque lá dentro, onde a água deveria estar, está o lixo, está o sofá velho, está a geladeira velha, está o resto de animal, está o resto de construção. Então a água vai se obstruir ali, vai sair para fora e vai atingir a moradia que estiver ali. 7 horas e 53 minutos. Para arrematar esse assunto, ô Gilberto, as pessoas sempre associam a 2 pontos. As pessoas sempre associam aquela situação de 2010 no Lago JK. Nós temos risco de que isso aconteça novamente e também outro ponto em relação ao Jacuí, ao Lago de Jacuí. Por que acontece aquele acúmulo de água e como é que se resolve, se tem como se resolver aquilo? Essas duas situações, Gilberto. Sim, aquela situação de 2010, março de 2010, ela aconteceu justamente por conta da obstrução do que a gente chama de bueiro celular, que é aquela ponte que liga ali a Campo Neutro com a São Pedro. Então, a grande quantidade de lixo, galhada de árvore, foi arrastada por aquele grande volume. Aquilo ali foi uma precipitação pluviométrica adversa do natural.
aconteceu lá na cabeceira do córrego Jataí, e aquela água veio descendo naquele volume grande, chegando ali naquela ponte, naquele bueiro celular, era uma unidade apenas, 2 unidades, né? Ele se obstruiu e a água, como eu disse, você vai colocando água na pia. Se você não abre a válvula, a água vai extravasar, ela vai vazar para fora, não tem jeito. É o que aconteceu, a água se represou ali e ela foi para onde? Ali é um vale, a água desceu e onde ela precisa sair, saiu e desceu. Quando a gente está ali de frente ao lago do JK, ali é uma grande bacia. Lá na Alameda das Primaveras também era um bueiro celular apenas, então a água não tinha como passar todo aquele volume, ela foi se acumulando ali naquela bacia, e as pessoas falaram, o JK extravasou, vazou. Não, é o contrário, a água que se represou ali se igualou com o lago, por quê? Porque é uma grande bacia. Se não tivesse aquela barragem, aquilo ali tudo era um lago até ali, aquela rua que eu não me recordo o nome dela agora. Então, nesse sentido, o trabalho que foi feito pela Universidade Federal de Goiás, né, até então, naquela época, foi feito um trabalho de pesquisa científica ali, vendo, estudando cientificamente o caso, se tratou aquilo estatisticamente, e a conclusão é que, num período de 200 anos, não haveria probabilidade estatística, científica, de retorno ou de repetição daquela situação, daquele sinistro. No entanto, o município já naquele ano de 2010, até novembro do ano de 2010, ele conseguiu fazer, era o atual secretário Tales, era o secretário da época. Em outubro eu assumi a Coordenadoria de Defesa Civil, e já estava ali sendo feito e realizado a duplicação do bueiro celular, tanto é que as pessoas lembram que eram apenas 2 vazantes, agora são 4 vazantes d'água. Se alargou aquele leito, o leito do córrego do Jataí, do açude, até lá na Alameda das Primaveras. Se duplicou também o bueiro celular ali da Alameda das Primaveras. Ali é uma área de vegetação. Quando começa a Rui Barbosa até lá na Rio Verde, lá embaixo, é uma área canalizada. Quando eu tenho uma área canalizada, o que acontece? O fluxo de água, ele aumenta, então se acontecer um represamento de água ali, ela não acontecerá por isso, porque eu tenho uma vazão suficientemente capaz de jogar a água para uma outra área lá embaixo, que ela é a área de vegetação, não indo por sobre as moradias, não afetando as pessoas. Evidentemente que eu digo isso enquanto estudo científico, enquanto estudo de engenharia, mas nunca contra a vontade de Deus. 7h57, final de semana arrasador no Mercadão da Economia, qualidade, variedade e ótimos preços. Arroz Daniela 5 quilos, R$ 17,99. Sabão em pó brilhante, 1 kg 600 gramas, R$ 14,99. Frango inteiro, R$ 6,99 o quilo. Cerveja Skol 269 ml, R$ 2,09. Leite condensado Italac, o Piracanjuba, 395 gramas, R$ 4,59. Farinha de trigo Araguaia, 1 kg, R$ 3,59. Refrigerante Rinco, sabor aqui, 2 litros, R$ 3,99. Coxinha da Asa, R$ 9,99 o quilo. Macarrão Califórnia Sêmula, 500 gramas, R$ 2,29. Ofertas válidas as ofertas válidas até o dia 12 de junho. Próximo domingo, Mercadão da Economia, barato todo dia. Cidade Limpa é sinônimo de povo educado. A empresa Sistema, que faz varrição e coleta de lixo em Jataí, tem procurado contribuir para que a nossa cidade mantenha esse aspecto todos os dias. Toneladas de lixo são recolhidas e depositadas no aterro sanitário. São dezenas de funcionários e marcas que trabalham para esse fim. Sistema, telefone 3631-3408. Estou recebendo aqui nos estúdios Gilberto Moraes, chefe da Defesa Civil aqui de Jataí. Lembrando que nós estamos ao vivo nas redes sociais, Facebook, YouTube, WhatsApp para você mandar pergunta, mandar mensagem de áudio, 64-3631-1521, 64-3631-1521. Falando em áudio, temos um ouvinte que mandou um áudio, vamos ouvir. Bom dia, Hilton Júnior. Bom dia aí o nosso Gilberto Moraes, pessoa trabalhadora, competente, séria. Um pau para toda a obra do prefeito Humberto Machado. E de outros prefeitos que tiveram aí, né? E quer dizer pro Gilberto o seguinte, Gilberto, agora que chegou o medidor de decim 10 aí, né? Decímetro que se fala.
Vocês poderiam criar uma equipe aí para na hora do cedo, quando nas escolas, somente aqui perto da onde eu trabalho, na Érica, perto do Serafim Carvalho, eu vou falar uma coisa, hein? O som automotivo aqui na hora do almoço é uma coisa esquisita. Vocês iam fiscalizar aqui, ó. Aqui é perto da prefeitura aqui, ó. Os playboyzinhos ficam passando aqui para fazer graça para as meninas com som lá nas alturas. Atrapalha as aulas, atrapalha a concentração dos meninos. E mais aí os meus parabéns aí, viu, Gilberto? Para você, para toda a sua equipe. Álvaro. Obrigado, Álvaro. Você também que coordena a fiscalização, Gilberto, vale ressaltar essa questão dos decibelímetros que vocês receberam, né? Exatamente, seu Álvaro, muito obrigado aí pelas doces palavras do senhor, sempre muito gentil, muito atencioso aí, sempre muito participativo nas emissoras de TV e de rádio. O nosso trabalho, sim, ele acaba estendendo a esse tipo de ação, porque é uma perturbação do sossego público. Nós recebemos, enquanto diretoria de fiscalização, 2 decibelímetros, a Guarda Civil recebeu 6 unidades de decibelímetros, e sim, nós temos a ideia de montar um trabalho em que essa utilidade ela possa ser também útil para a comunidade no sentido de podermos fazer essas ações, no sentido de trabalharmos aí com toda a força de segurança pública, porque acaba que a PM ela pode fazer a apreensão desses instrumentos, né, dessas caixas de som desses veículos quando eles estão em trânsito aí pela nossa cidade. Então, sim, nós já temos aí um trabalho de fazer uma equipe de fiscalização nesse sentido aí, também no trabalho noturno. Ô Gilberto, eu te convidei para a gente tratar sobre esse assunto da questão das enchentes, mas surgiu informação a respeito do Ministério Público sobre uma determinação em relação ao pessoal que vende seus produtos nas calçadas, especialmente ali na Avenida Goiás. Que determinação é essa e como é que fica agora a situação? Bom, Hilton e comunidade, a todos os interessados, na verdade, é um assunto que surgiu em novembro do ano passado, em que eu sempre digo o seguinte: nós temos parte da comunidade que se incomoda, parte da comunidade que não se incomoda, e temos o comércio que se beneficia daquela exposição naquelas localidades. Nosso Código de Posturas, que é uma legislação de mais de 20 anos, ela não permite a exposição de mercadorias na calçada, nem ambulantes na calçada, nem vendas, nem o cara parar um carro e começar a vender mercadoria na rua. E a pessoa que trabalha como ambulante, ele tem que estar perambulando, ou seja, ele está em movimentação fazendo a venda da sua mercadoria e nunca com uma barraquinha estática naquela localidade. Porém, o anseio da comunidade é que sempre a gente tem aquela questão: não, o cara está ganhando pão, está fazendo isso, fazendo aquilo, aquilo. O bom senso, né? O bom senso. Só que temos a parte da comunidade que se incomoda com aquilo, e essa parte que se incomodou foi ao Ministério Público, foi à Corregedoria do Ministério Público, e eles simplesmente vieram por sobre o município, na hipótese do município, a fiscalização para fazer o cumprimento daquilo que é a legislação colocada. Tentamos fazer uma situação em que a nossa legislação pudesse ser alterada em benefício dessa parte da comunidade que se beneficia com esse trabalho. Até o presente momento não tivemos êxito com a Câmara Municipal de fazer alteração. Espero que isso aconteça na próxima semana, até na próxima sessão. Porém, veio essa determinação, que é uma reiteração de ofício veio, como eu coloquei aí, para toda a comunidade tomar conhecimento, veio pessoalmente, na minha pessoa, para ser redundante, né, com uma determinação de que eu tenho que dar essa resposta em até 5 dias, meu prazo é até amanhã. Já tomamos as providências no dia de ontem, fazendo essa segunda notificação extrajudicial. Expira amanhã. Então, eu já começamos ontem com a equipe de fiscalização, fizemos a segunda notificação, porque nós já tínhamos feito a primeira notificação, nós fizemos a notificação para o comércio parar de usar a calçada e fizemos também essa provocação à Câmara Municipal para que nós pudéssemos achar uma pacificação social. Não tivemos êxito nenhum dos 2 casos. Por isso, o Ministério Público veio sobre mim agora, e se eu não cumprir isso, eu poderei responder um processo aqui e poderei ter aí a pena de reclusão de 1 a 3 anos ali. Ô Gilberto, e de que forma você vai fazer valer
que isso aconteça? Porque é uma situação, como diz aquele ditado, uma sinuca de bico para você, né? Resolver essa Sim, questão. a legislação ela é posta, a fiscalização fez essa reiteração de notificação extrajudicial, os fiscais saíram ontem, espero que tenha dado tempo para a entrega de todos os comércios que fazem a colocação dessas mercadorias na calçada. Na próxima semana, nós voltaremos já fazendo as multas, a multa é de R$ 1.500. Então a gente não vai ter discussão, a gente não vai fazer discussão nenhuma. Não vai poder ter diálogo. Não, nós já fizemos a primeira notificação, estamos fazendo a segunda notificação. A partir da próxima semana, nós já passaremos fazendo as multas e vamos só simplesmente entregar a multa. A gente não vai criar confusão e nem criar caso. Não queremos um episódio tal qual aquele do ano passado, que acabou que o comerciante acabou se usando de um dia, acabou se usando e a situação saiu fora do controle. Nós não queremos aquilo, não é isso. Simplesmente a gente vai passar, vai entregar a multa. Se a pessoa não quiser receber, a gente manda pelo correio e na semana seguinte a gente vai passar de novo e a multa já é em dobro. Então de 1.500 já vai para 3.000, na outra semana vai para 6.000 e assim sucessivamente, certo? Nós não vamos fazer... Vocês vão tirar a mercadoria coercitivamente? Coercitivamente se diria de forma obrigatória ou não? Nós vamos fazer... prisão pode acontecer? Não, pode acontecer a apreensão de mercadoria. Porém, sim, nós não temos depósito. A partir do momento que o município ele apreende alguma coisa, ele é fiel depositário daquilo. Nós não temos depósito. Como nós temos alternativa na legislação, que é de aplicar a multa, eu acredito que a multa ela é uma força mais coercitiva do que essa situação. Mas eu acredito que com essa notificação nós teremos essa pacificação, ninguém quer esse desconforto natural, mas que precisa entender que essa decisão é uma força de Ministério Público em cima de nós, em que, não havendo o cumprimento disso, está aqui, eu vou fazer a leitura aqui do que chegou para mim aqui, ó, certo? Olha só, então, ó, constitui crime punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitado pelo Ministério Público. Isso aqui veio para mim, Gilberto Ferreira Moraes, diretor de Fiscalização Especial Conjunta. Então, nesse sentido, como eu sou responsável pela força de fiscalização, a nossa ação é fiscalizar e fazer o cumprimento da Lei 3.066 que existe. Mas eu acredito que até na próxima sessão do dia 21, isso já esteja resolvido com a Câmara. Acredito que a Câmara Municipal ela será aí sensível ao caso do comércio local. Acionamos também o presidente da CDL, o presidente da ACIG, para que todos nós, a presidente da Câmara também, normalmente ontem, né, justamente para que nós pudéssemos achar uma solução de pacificação social. Não queremos, em hipótese alguma, um evento tal qual aquele que aconteceu no ano passado e que foi muito bem usado ali pelo comerciante, causou todo aquele transtorno e virou aquela balbúrdia social. Não é isso que nós queremos. Nós queremos uma coisa tranquila. Nós entendemos que o comércio precisa de fazer a sua venda, precisamos que o comércio exista na cidade para que haja desenvolvimento, para que haja crescimento da cidade, para que haja emprego, para que haja arroz e feijão na mesa das famílias. Isso é entendido, perfeitamente compreendido. Porém, existe uma legislação de última revisão 2010 em que houve um combinado social. Isso faz parte do que nós chamamos de plano diretor. O plano diretor, Hilton Júnior, e toda a comunidade, é o momento em que a sociedade, as associações de classes se reúnem, a Câmara Municipal se reúne, o Poder Executivo se reúne e se discute a legislação dizendo o seguinte: olha, nós existimos aqui nessa cidade, nós convivemos enquanto seres humanos, nós sobrevivemos do que é de renda nessa cidade, mas como que isso vai acontecer? Nós precisamos de uma zona estrutural, nós precisamos de uma zona residencial, nós precisamos que o comércio que está nessa zona estrutural se comporte de uma determinada situação em respeito ao outro, porque o meu comércio, Hilton Júnior, não pode prejudicar o seu sossego. Então, nesse sentido, o transeunte, aquele que faz uso da calçada, ele tem o direito de usar a calçada. É bem verdade que, fazendo um estudo ali de mobilidade urbana, o que se propôs na modificação da legislação é que se faça a utilização desses mostruários ali de forma alguma prejudicando o trânsito das pessoas. Por quê? Porque a calçada ela é um logradouro público. Então, o que pertence a mim enquanto pessoa física, a mim enquanto pessoa jurídica? O meu lote.
O que está do limite do meu lote até o limite do outro lote do outro lado da rua é um logradouro público, ou seja, a calçada não pertence a mim. A calçada da porta da sua casa, Hilton, não pertence a você. Nós somos responsáveis em cuidar dela, mas ela não é minha de pleno direito. Ela é uma obrigação de direito de posse, de cuidado por ela. Mas de um muro até o outro muro é um logradouro público que pertence a quem? A todas as pessoas que residem no município de Jataí e que têm o direito de fazer o uso daquele calçamento ali para o seu livre trânsito de ir e vir. 8h09, Gilberto Moraes, chefe da Defesa Civil, também diretor de fiscalização da Prefeitura, prestou esses esclarecimentos. Obrigado, Gilberto, pela sua presença. Quem tiver alguma dúvida a respeito desse fato específico com relação aos ambulantes nas calçadas, como é que pode buscar mais informações? Sim, nós estamos ali na Prefeitura, no prédio administrativo, fazemos o atendimento a toda a comunidade pela parte da manhã, exclusivamente existimos ali para atender a comunidade e também pelo telefone 3632-8822, também tem os e-mails lá do departamento e nós fazemos o quê? O cumprimento da legislação que vem aí se arrastando ali por alguns percalços políticos, mas nós acreditamos que isso se resolverá até o próximo dia 21 dentro de uma pacificação social que é aquilo que nós merecemos. Todos nós, conviventes desse município, merecemos a paz de convivência. Obrigado, bom trabalho. Muito bom trabalho para você também, muito obrigado a todos e que todos tenham aí um dia ótimo e um dia muito produtivo sob a graça divina. Amém. 8h10, eu vou para mais um intervalo, na volta eu trago a cotação agropecuária e outras informações aqui no Jornal das 7.